Como Ivan IV, o Terrível morreu. Ivan IV, chamado o Terrível, foi o primeiro czar da Rússia. Ivan nasceu em Moscou em 25 de agosto de 1530. Seu pai era Basílio III, soberano do Principado de Moscou. Ivan perdeu o pai quando tinha 3 anos. Sua mãe tornou-se regente do Principado, mas morreu apenas 5 anos depois. Ela provavelmente foi morta pelos boiados, membros da nobreza russa envolvidos em batalhas sangrentas para adquirir influência na corte. O jovem Ivan cresceu em um clima de violência e desenvolveu um ódio feroz pela aristocracia. Aos 13 anos, ele começou a eliminar sistematicamente os boiados. Ivan foi coroado czar aos 16 anos. Ele foi o primeiro monarca a usar esse título, uma derivação do termo latino César. Um mês depois, ele se casou com Anastasia Romanovna Zacharina, uma noiva escolhida entre mais de 1000 meninas em idade de casar. Ao longo dos anos, Ivan demonstrou uma inclinação para frequentes excessos de raiva e crueldade gratuita. Sua situação psicológica se agravou com a morte de seu filho Demétrio e sua esposa Anastasia, ambos em circunstâncias suspeitas. Deixado viúvo, ele se casaria mais 7 vezes. A política externa de Ivan era agressiva. Em menos de 10 anos conquistou as cidades de Kazan e Astracha. Ele então iniciou uma longa guerra pela Livônia, uma área que inclui a atual Estônia e Letônia. O conflito terminaria em derrota mais de 20 anos depois. Continuando sua batalha sem fim contra a nobreza, Ivan promulgou uma reforma drástica destinada a remover a terra e o poder dos boiados. Ele também formou o Prishiki, um exército pessoal responsável pela morte de mais de 4.000 pessoas ao longo de uma década. Em 1581, Ivan conquistou a Sibéria. Seria o último sucesso de seu longo reinado. Nesse mesmo ano, a instabilidade mental de Ivan tornou-se cada vez mais perigosa. Ele agrediu a nora com violência, fazendo com que ela abortasse, pois o vestido dela era muito decotado. Seu filho, herdeiro do trono, brigou violentamente com seu pai por causa disso. Durante a luta, Ivan desferiu um golpe mortal em seu filho. A culpa do czar pelo evento aproximou Ivan de um misticismo semidelirante. Ele forçou o tribunal a se envolver em horas de oração, geralmente seguidas por uma série de execuções. No final de sua vida, Ivan era tipicamente mal-humorado e imprevisível. Durante seu reinado, dificilmente uma família de origem nobre não tenha sido afetada por seus assassinatos. Quilômetros de terra fértil foram abandonados durante o terror dos oprichiki. Ivan morreu enquanto jogava xadrez com Bogdan Belsky em 18 de março de 1584. Na época foi concluído que as causas de sua morte foi por um derrame, possivelmente induzido pela raiva. Porém, quando a tumba de Ivan foi aberta durante as reformas na década de 1960, seus restos foram examinados e descobriram que continham quantidades muito altas de mercúrio, indicando uma alta probabilidade de que ele tenha sido envenenado. A suspeita moderna recai sobre seus conselheiros Belsky e Boris Goduno, que se tornou czar em 1598. 3 dias antes, Ivan teria tentado estuprar Irina, irmã de Goduno e esposa de Feodor. Seus gritos atraíram Goduno e Belsky para o barulho, então Ivan soltou Irina, mas Belsky e Goduno acreditavam que a intromissão faria com que o czar desejasse a morte deles. A tradição diz que eles envenenaram ou estrangularam Ivan por medo de perderem suas próprias vidas. O mercúrio encontrado nos restos mortais de Ivan também pode estar relacionado ao tratamento para a sífilis, que Ivan é suspeito de ter. Após a morte de Ivan, o reino devastado foi deixado para seu filho inapto e sem filhos, Feodor. Ivan deixou a Rússia como um império, graças à anexação das terras não russas na região do Volga e na Sibéria. A Rússia se tornaria uma potência mundial com o desenvolvimento dos abundantes recursos naturais da Sibéria. No entanto, grande parte do espírito russo ficou em ruínas. Porém, o mais importante foi que Ivan conseguiu romper completamente com os dias de uma Rússia como colônia mongol. O exemplo de Ivan que seria imitado, menos tendências sociopatas, por grandes líderes russos como Pedro, o Grande, e Catarina, a Grande. E foi assim que Ivan IV, o Terrível, morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.